Tenho a honra de receber Edson Simões, que é uma figura emblemática. Você sabe que depois que eu agendei contigo esse papo, meu querido Edson Simões, muita gente me procurou para dizer: manda um abraço para o Edson Simões, foi meu professor. Deixa eu apresentar para vocês aqui. O Edson Simões foi conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo por quase 24 anos. Exerceu os cargos de presidente 7 vezes e corregedor. Ele é professor, formado pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Faculdade de Educação da USP, geógrafo, pesquisador do Centro de Interunidade de História da Ciência, colaborador da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, membro da União Brasileira de Escritores e da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. É uma potência. Foi professor do Fernando Haddad. E o Haddad foi um bom aluno seu, né, meu querido Edson Simões? Seja bem-vindo, querido. Bom dia, muito obrigado pela chance de falar com você. Eu sempre vejo você, tanto no Brasil quanto em Portugal. A minha sogra, a minha família inteira, nós somos fãs do seu programa e do seu trabalho. Tá? E eu do agradeço. Florestan também. Florestan foi meu aluno. Florestan te mandou um abraço. Eu tenho um abraço dele para você. Excelente. E eu fui aluno do pai dele. Aprendi muito. Né? Pois é. Edson Simões, olha, a gente atrasou um pouco a entrada do Edson, depois a gente vai repor isso, viu, professor? Agora, o Edson está vindo aqui, a gente vai falar um pouquinho de Brasil, um pouquinho de tudo, mas ele está lançando um livro absolutamente importante, que é o livro, está aqui o título, Processos e Julgamentos Polêmicos de Sócrates a Lula, Justiça Política ou Vingança. A gente já vai falar do livro, eu vou colocar na tela aqui, vou colocar no link do bate-papo, mas antes eu queria que você falasse um pouco do Brasil desse momento e da sua visão, né, de como a gente está indo até aqui nesse ano emblemático de 2023, em que a gente vai saindo daquela situação terrível que a gente viveu. Edson Simões. Bom dia para todas e para todos. Olha, desde 2013 que eu percebi que o Montesquieu vem sendo rasgado no Brasil e que se agravou com o governo anterior do capitão. Ou seja, Montesquieu falava que o executivo, o legislativo, o judiciário devem se fiscalizar, mas em harmonia. Ele é coisa do ar. Com o governo anterior, houve uma autofagia do processo democrático brasileiro. Um negócio, assim, inacreditável. Inacreditável. Mas, com a entrada do novo governo, a esperança ressurgiu. Porque a democracia no Brasil sempre teve grandes dificuldades. Grandes dificuldades. Quando a proclamação da República aconteceu, foi por intermédio da área positivista militar e com um monarquista na liderança, que foi o Deodoro. Posteriormente, na Constituição de 1891, se o voto era voto aberto e de cabresto, dizia o seguinte: mulheres, mendigos, analfabetos não podem votar. Quem votava no Brasil? Então, isso vai até 1930, com a Constituição Mambembe, em relação ao voto popular, com uma elite controlando o país. Em 30 houve a Revolução, que também, às vezes, pode ser chamada de golpe civil-militar do Vargas. E aí foram várias constituições. 37, a ditadura de 34 anterior era liberal, mas foi implantado Estado Novo até 45. Veio a Constituição de 46, havia vários partidos, mas devido a pressões externas e internas, acabaram fechando o Partido Comunista na época do Dutra. Depois veio o golpe de 64, veio a Constituição de 67, antes dos atos institucionais, e veio a Constituição de 88, uma Constituição ampla, mas ela era uma composição. Lá tem ideias de centro, de direita, de esquerda, e colocaram tudo no liquidificador de uma Constituição razoável para o Brasil. Mas ela vem enfrentando sérias crises, e esse pico da crise foi na gestão passada, com a autofagia entre os poderes executivo conflitando com o judiciário
o executivo primeiro conflitando com o legislativo, depois cooptando o legislativo. Então, da antropofagia à autofagia. Me deixa muito triste, porque a democracia no Brasil ainda não se consolidou e nós precisamos consolidar o processo democrático. Mas eu fico apreensivo. Vou fazer 75 anos, e não foi isso que nós queríamos para o país, como estudante, como militante, etc. Edson Simões, esse enunciado da antropofagia à autofagia parece um livro pronto isso aqui. Você escreveu um artigo com esse título? Não. Eu escrevi uma obra que se chama Constituições e Democracia no Brasil e no Mundo, da Antropofagia à Autofagia, 5 volumes, 3.581 páginas, lançada pela editora lá de Coimbra, Almedina, no Brasil, o ano passado. Ele lançou um livro de quantas páginas? 1.000? Do Sócrates a Lula, 1.200 páginas, quase. Não, do Sócrates a Lula eu sei, a gente já vai falar. Mas são 5 volumes a coleção. No primeiro volume eu discuto as constituições e discuto também a questão da democracia direta e democracia representativa. Por que isso? Porque em 2013, com aquela crise total, eu percebi que alguns estudantes achavam que a democracia contemporânea era direta e que a democracia representativa era anacrônica, o que é o contrário, porque a democracia direta surge lá na Grécia, no século V, com o Péricles crescendo, e ela era uma democracia escravista, em que mulheres não votavam, escravos não votavam, estrangeiros não votavam. E por que Atenas e não Esparta? Esparta era latifundiária, mas tinha comércio em Atenas. Então, você pode perceber que nas votações ditas da democracia direta naquela época, a minoria votava, era de cúpula, era de elite. Automaticamente, nós temos aí um problema, porque havia manipulação. Tanto é que, quando acaba a democracia direta, Atenas vai para o processo de tirania. Houve várias tiranias e nunca mais se recuperou. Agora, o que me chama a atenção, deixa eu só pontuar o seguinte: você escreveu essa obra monumental em 5 volumes, com acho que bem mais de 1.000 páginas, lançou o ano passado. 3.581 páginas. 3.000? 581 páginas. 3.581. Essa é uma obra de uma vida ou você escreveu assim aos finais de semana? Não. Eu trabalhava de noite até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Porque quando eu estou aposentado, mas quando eu estava no tribunal, eu saía de casa por volta de 5h20 da manhã. Eu chegava sempre mais cedo, porque eu lia processos, e de noite eu fazia esse trabalho sábado e domingo. Então, durante era um quantos trabalho anos? que começou em 2013, mas eu concluí em 2020, né? Em plena Covid. E quando eu entreguei essa obra, só te contar uma história, para a editora, aí houve um telefonema dizendo o seguinte: essa obra está legal, está ótima. Depois eu digo os 5 volumes, isso no último volume. Mas no último volume, você precisa dar uma ampliada. Eu falei, por quê? Porque o último volume é sobre República e Democracia e o subtítulo é De Vargas a Bolsonaro. E o presidente da República de vocês tem feito uma série de coisas assim desinteressantes. Aí eu tive que trabalhar no último capítulo. E o último capítulo eu acabei em dezembro de 2021, porque estava já para ir para a gráfica. Aí de 30 páginas eu tive que chegar a 140 sem bibliografia, porque eu tinha que ler revistas, jornais, para fazer o levantamento do que estava acontecendo, entrevistas em rádio, e aí deu 140 páginas no último capítulo. Que coisa fantástica, eu estou aqui embasbacado com tanta produção, e depois disso você ainda escreveu esse livro de 1.167 páginas, que eu vou colocar na tela aqui para a gente ver, que é o livro, deixa eu colocar aqui, Processos e Julgamentos Polêmicos, de Sócrates a Lula. É um calhamaço, pela editora Contracorrente, uma capa muito bonita. Eu vou colocar o link para vocês aqui no bate-papo. Bom, vamos falar dessa obra, e daí depois eu vou te convidar de novo para falar da outra, né? Que vai exigir. À disposição.
essa é assim fantástico. Eu pude ver aqui, não consegui ler, evidentemente, porque são 1000 páginas. Mas o índice, né? Você passa por todas as personagens, né? Sócrates, Joana d'Arc, Miguel Servet e Thomas Moros, As Bruxas de Salem, Robespierre. Conta pra gente a estrutura desse teu livro. Então vamos lá. Quando eu acabei essa obra anterior, que já foi publicada, e agora o lançamento é hoje dessa obra de Sócrates a Lula, na Escola de Contas do Tribunal de Contas, às 18 horas eu faço uma palestra e depois, na sequência, fazemos o evento. É o seguinte, eu percebi que a questão da justiça era uma questão problemática no Brasil desde a época colonial. E, além disso, vi também que na questão mundial a coisa se repetia. Eu me lembrei logo do Michel Foucault, grande pensador, que ele dizia o seguinte: cada época produz as suas verdades jurídicas. Até aí tudo bem. Só que eu andei um pouco mais. Eu percebi que mesmo as verdades jurídicas eram feridas. Ou seja, a legislação não era cumprida. E por intermédio da hermenêutica e da interpretação, o Poder Judiciário fazia falhas flagrantes na hora de dar um veredito e na hora do julgamento. Então, daí eu resolvi fazer uma obra nesse sentido. Essa obra eu fiz em 8 meses, 9 meses, porque estava já desenhada na minha cabeça. Estava tudo borbulhando. Exatamente. E eu precisava colaborar, principalmente com a juventude, com as pessoas que gostam de pesquisar, de ler, o que estava acontecendo, porque não é só por intermédio da internet que a gente vai formar uma geração. Tem que haver livros, livros e livros, como falava o Castro Alves. E aí, partindo do Foucault, a parte da verdade, até aí tudo bem. Só que essa verdade, por intermédio da lei, não era cumprida, mesmo sendo em épocas diferentes. E aí peguei o Sócrates, falei, pô, o Sócrates foi uma vítima da democracia ateniense. Ele era um grande pensador, usava maêutica, sei que nada sei, que é uma realidade, e foi acusado de corrupção da juventude. E foi condenado a tomar cicuta. Só que o Platão, que era da nobreza, aluno dele, com a turma de adeptos do Sócrates, fizeram tudo para ele fugir, e tinha condições de fugir numa boa. E o Sócrates resolveu não fugir, para mostrar a dicotomia do regime democrático ateniense. E tomou cicuta e morreu. Falei, mas caramba, isso tem uma correlação. Vou explicar o título. Porque tem outros personagens internacionais e nacionais que são vítimas disso. Aí, analisando de lá, de cá, fazendo rascunho, porque eu não sou bom de cibernética, eu escrevo à mão, depois eu mando digitar. Minha mulher tem um papel importante, advogada, ela digita para mim. Aí, cheguei no Lula. Quando eu cheguei no Lula, falei, mas há uma similaridade entre o que o Sócrates fez e o Lula fez. O Lula, como ex-presidente, poderia se exilar na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer local, para se defender. E o que o Lula fez? Resolveu que iria ficar no Brasil, foi preso para mostrar as falhas do sistema daqui, e ficou lá quase 2 anos. Então, eu falei, porque muita gente pergunta, o Sócrates é filósofo, e o Lula não é. Só que eu não estou discutindo a questão de filosofia nesse momento de fazer a obra, e sim da posição prática, pragmática, a praxis do Lula e a praxis do Sócrates. Aí surgiu a ideia de fazer esse livro. E aí eu comecei a fazer a obra. Então, pega do século V a.C. ao século XXI. Então, depois espetacular. Espetacular, porque assim, você pegou o Sócrates, viu a similaridade com a posição do Lula. Agora, e essas outras pessoas, Joana d'Arc, daí como é que você fez? Não, como é que você... Cristo histórico, não religioso, conforme descreveu Flávio Joséfo, que era advogado, ele escrevia para os romanos, conseguiu até prêmios para os romanos, e era judeu. Então, Cristo
começou a incomodar o direito, os representantes do direito judaico, por intermédio dos rabinos, quando ele tomou aquela atitude contra os comerciantes que estavam lá usando a área religiosa para comércio. Então, eles armaram, porque o Velho Testamento esperava o Messias, e esse Messias os rabinos não consideravam Cristo. E aí manipularam o direito judaico, que dava direito à defesa, e prenderam e condenaram. Só que eles não poderiam matar Cristo, porque Roma dominava a região da Palestina. Então enviaram para o Pôncio Pilatos, que era o governador. O Pôncio Pilatos, o direito romano começa na área privada, depois vai para o direito público. E o Pôncio Pilatos rasgou o direito romano, porque ele coloca, de um lado, Cristo e traz um zelote, que era o Barrabás. Os zelotes faziam oposição e eram guerrilheiros contra Roma, e o povo se manifesta como se fosse um referendo ou um plebiscito. Isso não é. Então, o poder judiciário judaico e o poder judiciário romano foram rasgados na questão do Cristo. Vítima. Joana d'Arc, os ingleses estavam, era a Guerra dos 100 Anos, estavam ali ocupando parte da França. Tinha uma turma na França que era favorável, outra contra. Ela começou a dizer que tinha iluminações e vai lutar contra os ingleses. Ela tinha uma posição nacionalista. Só que a Joana d'Arc, quando foi presa e entregue depois aos ingleses, ela foi julgada pela Inquisição, e a chefia da Inquisição era controlada, o reitor estava ligado à Sorbonne. Então, a Sorbonne, grande universidade, espetacular, ela teve um papel colaborando com os ingleses por intermédio da igreja, que era importante na formação, e aí condenaram a Joana d'Arc como herege, e ela foi para a fogueira. O processo dela é uma coisa horrorosa. Houve assédio sexual contra ela. Ela queria que ela... Você acessou os arquivos desses processos? Sim. Total. Perfeito. Total. Trabalhei com livros, com documentos, trabalhei também com até filmes que foram feitos desde o mudo, etc., sobre a questão da Joana d'Arc, porque eu tinha que fazer um meio para fazer um texto mais palatável, para não ficar hermético. Então, ela foi vítima. Depois, ela é recuperada na França como heroína nacionalista, mas aí já era, porque ela estava atrapalhando os interesses de uma turma que era entreguista em relação à Inglaterra. A Inglaterra e a França sempre tiveram problemas, nunca se bicaram. Aí entra no Renascimento. O Renascimento é um produto do capitalismo comercial representado pela teoria mercantilista. Pela teoria mercantilista, é necessário que o país tenha metais para ser desenvolvido, e se não tiver, tem que exportar mais do que importar. Toda a questão econômica, que é a infraestrutura, surge uma supraestrutura, não só cultural, como política. Professor, deixa eu só fazer aqui, a gente infelizmente está chegando no último bloco aqui do programa, deixa eu só trazer comentários aqui do nosso público. Hussein Brasil, não chamemos endinheirados de elite, não são. Eu coloquei no bate-papo o endereço para quem quiser adquirir o livro, que vai ser lançado hoje à noite em São Paulo. A gente já vai fazer esse convite aqui para vocês, aqui por esse link que está no bate-papo, vocês podem adquirir o livro. Ana Petri, adorei esse filme dos likes, obrigado, querida. Silvana Costa, Frei Chico deveria ter sua fala em rede nacional, muita lucidez, linguagem fácil e carisma. Obrigado. Taneu Campos está dizendo aqui, o maior absurdo do Brasil é a mídia hegemônica nas mãos de 6 famílias. Um congresso forte poderá eliminar essa praga de mentiras e difamações. E ele ainda diz, enquanto a mídia estiver em mãos erradas, não haverá democracia. Cartilha do eleitor para um Brasil soberano. A única forma de vencer o poder econômico é com um parlamento forte. Temos de ter maioria no Congresso. Procure cartilha do eleitor. Obrigado, viu, gente? Comentários hoje maravilhosos aqui. Professor Edson Simões, primeiro eu quero que o senhor convide as pessoas. Hoje é o lançamento, o local, o horário. E o que eu estou curiosíssimo para ler essa obra, porque fica uma espécie de uma situação recorrente, né, desde que o mundo é mundo, de condenados injustamente, né?
tem todo um Perfeito. script. Acho que a lição do livro é um pouco essa, né? Então eu passo para você falar um pouco sobre isso e considerações finais. Nós temos aqui 4 minutos. Vamos lá. Pois não. Então, depois tem Galileu Galilei, que escapou da Inquisição, ficou em prisão domiciliar. Jordano Bruno, que não aceitou fazer média com a Inquisição, queimaram. Mas não é somente a Igreja Católica que teve esse problema. O Miguel Servet, médico espanhol, pesquisou coração, pulmão, circulação. Ele tinha problemas com a Santíssima Trindade. Tinha um livro sobre a Santíssima Trindade. E a Inquisição queria pegá-lo. Ele se correspondia com Calvino. Só que Calvino passava as cartas dele para a Inquisição. E quando ele esteve em Genebra, foi preso. E foi um negócio pior do que lá na Inquisição, queimavam direto, cara. Lá em Genebra, colocaram troncos de forma espiral, ele no último, e aí tocavam fogo no primeiro, ficava chamuscando. Foi um negócio horroroso. Depois tivemos Tomás Moras Utopia, Bruxas de Salem, com os puritanos ali em Salem, próximo de Boston, um negócio horroroso. 20 pessoas. O caso Dreyfus, né, que é mais recente. Exatamente. Danton, que foi da Revolução Francesa, que o processo dele foi truncado, e Robespierre levou para a guilhotina. Tempos depois, o próprio Robespierre foi vítima, e foi pior o processo dele do que o outro. Foi em menos de 2 horas e levaram para a guilhotina. Depois veio o caso Dreyfus, que é o antijudaísmo, uma coisa absurda. O cara era inocente, competente, e tinha um espião que passava as informações, que era oficial ligado à cúpula. Né? Cavanhaque, por exemplo, que era o ministro, protegeu o cara. E aí entrou o Zola. O Zola também foi condenado e teve que fugir para Londres. Depois foi provado que ele era inocente. Depois, Sacco e Vanzetti foram condenados à cadeira elétrica porque eram anarquistas e acusados de roubo e de assassinato de 2 pessoas durante o roubo. O professor John Scopes, em 1925, deu aula de teoria da evolução em Tennessee. E aí foi preso e condenado. Houve uma maior polêmica por causa também dos fundamentalistas. E depois ele, assim mesmo, foi condenado, teve que pagar a multa e depois liberaram. A teoria da evolução não podia ocorrer no Tennessee, havia uma lei Butler. E aí o que acontece? Só isso, essa lei foi revogada por volta de 68. Aí entra no Brasil. Tiradentes foi vítima das ordenações filipinas, onde tinha um artigo que era uma espécie de denúncia premiada. Denunciava o cara e automaticamente tinha regalias. É o caso de Silvério dos Reis, que teve anistia tal. Depois tem o Cipriano Barata e os negros da Conjuração Baiana, que os negros foram sacrificados. O Cipriano Barata era um médico popular, mas ele foi preso, depois vai ser até parlamentar brasileiro. Um belo trabalho. Frei Caneca, pelo jornal, ele criticava a Constituição de 1824 devido à introdução do poder moderador, porque nos livros didáticos, às vezes está lá que é uma Constituição liberal, papo furado, só formalista, porque o executivo era Dom Pedro, legislativo o Congresso, Câmara Federal e o Senado vitalício, Poder Judiciário, como sempre, e o poder moderador era Dom Pedro. Quando havia um problema, Dom Pedro era chamado para decidir. Era uma cópia, inclusive, do poder moderador do pensador, escritor romântico e parlamentar Benjamin Constant da França, que era para coibir os abusos de Napoleão Bonaparte. Aí depois vem o Coqueiro. O Coqueiro foi um fazendeiro do Campo dos Goitacazes, que foi enforcado, era da elite aristocrática da região, acusado de um crime dentro da fazenda dele, contra uma família inteira. Só que ele não fez esse crime. Pediram clemência, Dom Pedro não deu, e ele foi enforcado. Houve uma promessa que não haveria mais esse problema. Professor, eu sou obrigado a te interromper, porque a gente está em TV aberta e aqui a gente está estourando o nosso tempo já. É um dos maiores intelectuais do nosso país, o professor Edson Simões, aqui, admirado por tanta gente, Pedro Serrano, Fernando Haddad, Florestan Fernandes, e eu quero dizer que eu vou ter de te chamar de novo aqui para continuar com a sua disposição. Tá bom? Antes disso, quer dizer, convidar, eu acho que o Sebastião está dizendo aqui, grande Edson Simões, endereço da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Ministério Público de São Paulo, Avenida Professor Acedino Reis, 1130, ao lado do metrô AACD, servidor. Aqui que vai ser lançado o livro, é isso? Na Escola de Contas do Tribunal. Na Escola de Contas do Tribunal, hoje, às 18 horas. Às 18 horas. Às 18 horas. E você vai estar lá. Convido a todos, estarei em uma palestra, convido a todas e a todos, se puderem estar lá, será um prazer conhecer as pessoas e, ao mesmo tempo, me colocar à disposição.
Edson tá? Simões, estou aqui, assim, muito feliz de ter esse contato, de ter te conhecido aqui nessa entrevista. E já vou avisando que logo ele vai estar conosco mais uma vez para a gente continuar essa história, porque você tem muita coisa para falar para a gente e a gente precisa ouvir. Por hora, eu quero te agradecer imensamente. Tá lindo o seu cenário aí. Eu quero agradecer o Fúvio, que te ajudou aí na conexão, né? Que tá perfeita essa conexão. E foi muito bom falar contigo, meu querido Simões. Um abraço. Muito obrigado. E eu quero chamar a atenção do seguinte: o Pedro Serrano fez o prefácio do livro, um dos maiores juristas do Brasil. Prefácio do livro do Pedro Serrano. Até a próxima, Simões. Obrigado a todo mundo Até que a próxima, acompanhou o estou Giro à sua das Onze. disposição. Um abraço.